Oi pessoal, bem-vindos novamente à nossa aula de ciências e hoje nós vamos continuar o estudo sobre o sistema digestório. Então fica atento aí, pega o caderno para fazer suas anotações e vamos estudar. Bem, gente, na aula anterior nós vimos os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Nesta aula, nós vamos entender o primeiro processo da digestão, certo? E essa digestão, a digestão que é realizada, o que é a digestão mesmo? É o processo, de transformação de moléculas maiores em moléculas menores, ou seja, transformar aquilo que nós mastigamos, aquilo que nós nos alimentamos, em partículas menores para que possamos absorver a energia, as nossas células possam absorver a energia que contém nos alimentos, não é isto? Então, a digestão ela é dividida em duas partes, ok? Temos a digestão mecânica ou física, que também é a mesma coisa, mas também nós temos a digestão química. E qual é a diferença entre as duas? Bem, a digestão mecânica ou física é o tipo de digestão que envolve três processos. Primeiro, a mastigação, que é o processo de trituração do alimento na nossa boca. Segundo, a deglutição. E o que é deglutição, pessoal? A gente mastiga, não é? E a gente tem que o quê? Engolir. Então, quando a gente engole o alimento, então esse processo aí de engolir é chamado de deglutir ou deglutição. Mas também existem os movimentos peristálticos. Isso mesmo, eita, professora, isso aí eu já não sei o que é, mas calma, fique calmo. Se você comer uma banana e plantar bananeira, e aí, será que a banana vai voltar? Vai gerar um refluxo, né? Ela vai voltar porque você vai estar plantando bananeira? Não, isso é por causa dos movimentos peristálticos. Isso mesmo, o que são esses movimentos peristálticos? São movimentos informados de ondas que vão fazer que o alimento ele siga o seu caminho sem que haja interrupções, certo, pessoal? Ou seja, a partir do momento que há a deglutição, os movimentos peristálticos são responsáveis para levar o bolo alimentar. E o que é o bolo alimentar? Quando a gente mastiga, aquele material que foi mastigado, triturado na nossa boca, passa a ser chamado de bolo alimentar. Então, aquele bolo alimentar, quando é deglutido, certo? Ele vai ser enviado para o nosso estômago através do esôfago, lembra? Ele vai ser enviado para o estômago através dos movimentos peristálticos. Então, a digestão mecânica ela é dividida nesses três processos: mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, ok? Já a digestão química, que acontece no processo de digestão, pelo nome você já sabe mais ou menos o que é. É aquela digestão que vai ter reações químicas, vou transformar alguns elementos em outros. Como assim, professora? O suco gástrico que o nosso sistema digestório produz, certo? Esse suco gástrico ele vai fazer com o quê? Com que dilua completamente o alimento. É certo que ele já vai descer, para o estômago mastigado, mas quando ele recebe o suco gástrico, ele já vai diluir, ele não vai ser nem reconhecível, ele vai estar em estado líquido já, em estado pastoso até, pode até ser, depende, Depende muito do alimento, mas ele vai estar em estado líquido. Então, quando há essa transformação química aí, então houve o quê? Uma digestão química. Professora, e na boca acontece alguma digestão química? Bem, acontece sim, também. Por quê? Como assim? Quando a gente está mastigando, quem é que vai auxiliar na mastigação?
Quem é que vai ajudar a mastigação? Imagina aí, você mordeu um pão. Mastigou, mastigou, mastigou. Imagina se não tivesse o auxílio da saliva. Isso mesmo, a saliva, ela também faz parte da digestão química, porque ela vai ajudar a diluir o alimento, né? Tanto é que se você colocar alguns tipos de alimentos na nossa boca, na boca, né? Colocar o alimento na boca, às vezes eles derretem, não é? Acontece com alguns tipos de alimentos devido à saliva, produção de saliva da nossa boca. É importante deixar claro para vocês que como a digestão parte 1, então significa que é o início. E onde é que inicia a digestão? Na boca, não é verdade? Então a boca ela vai fazer o primeiro processo aí importantíssimo para a nossa digestão. Então o que é que ela vai fazer? A trituração, não é isso? A digestão mecânica é a trituração do alimento. E ela tem um auxílio de quê? Dos dentes, da língua, das glândulas salivares. Mas eu quero focar aqui nos dentes e da língua, não é isso? Observe aqui no esquema, nós temos os dentes incisivos, os caninos, molares e premolares, não é verdade? E cada um desses dentes tem uma função. Os incisivos usamos muito para quê? Para cortar, os caninos para rasgar. Quando você vai morder um pedaço de pão, você usa mais o que? Os caninos, não é verdade? Nós temos os molares e os premolares, e esses sim é que vão fazer o processo de esmagamento do alimento, de triturar de verdade o alimento. No entanto, quem é que vai auxiliar esse processo de trituração? A língua. A língua vai auxiliar quando você vai mover o bolo alimentar, não é, de um lado para o outro, dentro da boca, não é verdade? A saliva, ela vai umedecer o alimento e vai fazer com que ela passe com facilidade pelo esôfago. No entanto, a saliva ela produz o que chamamos de amilase salivar. É uma enzima que contém na saliva que faz com que dilua, né, ela transforme o amido que está contido em alguns alimentos em um açúcar mais simples, ou seja, a digestão química também vai se iniciar na boca, com o auxílio de quem dá saliva, ok? Bem, depois do processo de mastigação que eu expliquei muito bem a vocês, vem a deglutição, que é engolir os alimentos. E quando vamos engolir os alimentos, é preciso que vocês me respondam uma perguntinha antes que eu continue minha explicação. Eu pergunto a vocês, por que acontece o engasgo? Porque às vezes nós nos engasgamos, até mesmo sem querer, assim, de vez em quando nos engasgamos. Bem, quando nós estudamos, quando nós vimos os órgãos que fazem parte do sistema digestório, nós vimos o seguinte, boca, não é? Faringe, esôfago, não é isso? A faringe, ele é um canal, aí é uma parte que vai se ligar também a outro sistema, que é o sistema respiratório. Vou colocar o esqueminha aqui para vocês verem. A faringe, ela vai ligar a laringe, já falando de outro sistema, um pouquinho aí, calma aí. Faringe vai ligar a laringe, e a laringe, ela é um canal do sistema respiratório, já é de outra área, já não é do sistema digestório. E o que vai acontecer? Nós temos o que chamamos de epiglote, que é uma válvulazinha que vai ficar ligando, né? Que vai ficar junto da faringe, entre a faringe e a laringe. E o que é que acontece? Quando é um alimento, a epiglote ela vai fechar a via da laringe, que é a via respiratória, né? Que vai dar a ligação à via respiratória e vai fazer com que o alimento prossiga para o esôfago. Quando essa epiglote aí, essa válvulazinha aí, ela por um motivo que desconhecemos, ela não fecha, então o alimento, ao invés de seguir para o esôfago e para o estômago, ele vai querer ir para a laringe, ele vai prosseguir para a laringe. E a laringe é das vias respiratórias. Então o que é que acontece? O nosso organismo, por defesa, faz com que a gente comece a tossir muito forte. Então, é assim que acontece o engasgo, quando o alimento, ao invés de prosseguir da faringe para o esôfago, ele vai para a laringe, certo?
porque por um motivo que desconhecemos, a epiglote ela não vai fechar, a válvula não vai fechar, ok, pessoal? Então, quando o alimento ele vai para, quando o alimento ele é deglutido através dos movimentos peristálticos, ele vai chegar até o estômago, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um vídeo mais curto, no entanto, é melhor assim para que não se torne cansativo. Na próxima aula, nós vamos encerrar, tá, o sistema digestório com a digestão parte 2. Então, façam as anotaçõezinhas de vocês direitinho, realizem as atividades. Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, tá? Para ajudar a professora de vocês, a professora de ciências, ok? Então, fique com Deus. Beijão para vocês, até a próxima, bons estudos e a gente se encontra na hora da correção das atividades. Tchauzinho!